estamos no nosso horário, glória a Deus. Se cair, gente, no Facebook, vai para o Instagram. Se cair no Instagram, vai para o Facebook. Se cair os dois, continue nos pés de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu esse tempo precioso para estarmos aqui, mais uma vez reunidos no nome dEle, para orar, para interceder, para estar aqui posicionados no lugar que Ele nos chamou para estar. Eu passei uma luta muito grande para chegar nesse momento hoje. Eu quero muito compartilhar com vocês. Glória a Deus. Mas vamos adorar ao Senhor primeiro. Vamos louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória. Vamos entronizar Ele com o nosso coração inclinado, né? Derramando gratidão a Ele, inclinado mesmo em agradecer a Ele. Oh, a louvá-lo, exaltá-lo na beleza da santidade que só Ele tem. Só Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que nos reuniu neste lugar para juntos, em unidade, embora cada um esteja num ambiente físico diferente, no espírito nós estamos aqui juntos, de mãos dadas. Eu creio, Senhor, de mãos dadas uns com os outros, Pai, para ouvir o Senhor, para orar, falar com o Senhor, para derramar nosso coração diante de Ti e para nos expor aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração, Pai. Por isso, Senhor, viemos aqui, paramos esse momento para beber das Tuas águas. Precisamos das águas de refrigério do Senhor. Ah, Deus, nós nada podemos se o Senhor não for conosco. Não nos deixe, Senhor, sair do lugar se o Senhor não estiver conosco, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, opera na nossa vida. Nós estamos aqui, oh, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar e para, Senhor, abrir a nossa boca para declarar os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Que venha o céu, seja feito o teu querer, a tua vontade, Deus, nesta live, através desta live, em nome de Jesus, que corações que se achegarem aqui, os que já estão e os que chegarem depois possam ser tocados, iluminados, transformados para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos, entregamos esse serviço espiritual nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Senhor, né, a gente sempre tem que trazer à memória o que dá esperança. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos dias, até o final de todas as coisas. E Ele também prometeu: onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei com eles. E ainda que a gente às vezes não veja 2 ou 3 que estão aí, a gente crê, né, que o Senhor nunca nos deixa sozinho, porque a promessa dele é que nunca, jamais, né, nunca mesmo eu abandonarei você. Então, apegada a essa promessa, aleluia, hoje eu vim para esta live. Eu não sei assim, não gosto disso, né? Eu sei. Eu sei, eu creio, né, que oração é batalha, é luta. E de repente, eu estava estudando, estava tudo bem, uma atmosfera assim de céu no meu interior, estava tudo bem. Mas de repente veio uma avalanche de setas, mas foram muitas setas a ponto do meu espírito assim ficar angustiada e eu falar: Deus, eu não vou conseguir fazer a live, acho que não vou fazer. E aí o Espírito Santo começou a ministrar para mim a palavra, começou a abrir os meus olhos espirituais e eu comecei a ver o que estava acontecendo e eu comecei a pensar, gente, nessa avalanche de setas, mas foram muitas setas. Eu comecei a me ver, a me encontrar preocupada
preocupada, pensando em coisas que eu não penso, normalmente não penso. E quem convive comigo, que bem de perto, como uso da minha casa, se eu falar que eu estou preocupada com isso, acho que eles vão até rir, porque eles não me veem muito preocupada com essas coisas. Às vezes até o meu marido se preocupa um pouco mais, e quando ele fala comigo, eu sempre falo: calma, basta o mal, né? Um dia de cada vez, aí cada dia o seu mal. E ele fala: nossa, mas você não pensa? Né? Mas eu realmente não penso, mas de repente eu me vi muito preocupada com questões que do amanhã. E de repente aquele monte de setas, isso me deu uma chacoalhada, sabe? Mas eu estou aqui porque eu ouvi a voz do céu, e essa é que importa a gente ouvir. Eu quero dizer para você que talvez você também receba aí, como eu, essa avalanche de setas, esses pensamentos querem te paralisar, querem fazer você parar, mas saiba que o mesmo Espírito que falou comigo, ele fala com você. A mesma fonte que eu bebi, você também pode beber. E eu espero que nós possamos beber bastante. Que nessa noite a nossa sede seja saciada no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E uma das coisas que eu pensava era: mas Deus, é tão difícil. Eu vou para frente dessa tela, desse quadradinho aqui, ó, tem um telefone, tem um computador, e eu não sei quem está atrás. Eu não sei nem se estão. Eu não sei o que estão fazendo, se estão dormindo, se estão cozinhando, se estão fazendo outras coisas, e nem vão prestar atenção nesse poder, nessa unção que o Senhor está liberando. É um desperdício. E eu comecei a pensar muitas coisas. E o céu veio falar comigo. Foi necessário o céu falar comigo assim, lindamente e fortemente, né? E eu vi todo esse mover diante dos meus olhos. É muito difícil, irmãos, é um desafio vir fazer essa live de oração aqui, né? Principalmente porque eu não paro para interagir com vocês, não paro. Eu entro aqui já preparada para a gente poder mergulhar, metralhar, vamos beber água, vamos comer rápido e vamos aí, né? É batalha, é luta, não vamos dar lugar, né, para distrações, entendeu? Por isso. Mas é muito difícil. E os dias que nós estamos vivendo, eles têm nome, gente. Eles são chamados dias maus, onde nós estamos, né, nos movendo no meio de uma atmosfera de frieza e escuridão. E não pense que isso está longe, não. Está dentro da nossa casa, está dentro da igreja, está no trabalho, está nos ambientes, entre os melhores amigos, entre as pessoas que se amam. É uma atmosfera, né, que a gente não vê, espiritual, de muita frieza e muita escuridão. E isso chega a ser assim palpável. É palpável. Então são muitas áreas que estão frias, mas existe uma que é a mais perigosa, que essa, dentro dessa frieza espiritual, né, que tenta tomar conta dos nossos corações. Ela é bem perigosa e ela é bem sutil. E hoje eu me vi nesse lugar assim, onde eu estava sendo acuada para ser paralisada, para entrar nesse estado de esfriamento. Eu me vi nesse lugar. Então, eu precisei tomar uma atitude. Eis-me aqui para pegar fogo, para queimar, para incendiar, para a glória de Deus. Eu convido você também. Vamos segurar firme aqui, olha, de mãos dadas. Vamos incendiar, vamos queimar para a glória de Deus. Então o Espírito Santo de Deus hoje me chamou e chamou você para estar aqui, para nos lembrar do poder que há na palavra de Deus quando ela é acreditada, né? Quando ela é
crida por nós, quando a gente tem fé nela e a gente declara ela com fé. E é sobre isso que nós queremos falar, que ele vem para ministrar, ele ministrou isso para mim, eu quero ministrar isso aqui porque foi muito poderoso, foi o que me sustentou e me deixou chegar até aqui. Isso, gente, eu não estou falando sobre ficar repetindo frases religiosas, não. Tá? Não é pegar aí você pode anotar todas as palavras e ser estratégico para não esquecer, não se distrair. Você pode anotar as frases, você pode ter um caderno com frases, com orações maravilhosas, sim, mas a unção, o óleo, você sempre tem que buscar ele do Espírito, do Senhor, no altar, do seu momento de intimidade. Então não estou falando aqui de ficar repetindo frases religiosas, é sobre a gente falar aquilo que o céu já decretou, é sobre a gente estar assim alinhado com a verdade da palavra de Deus. Por isso eu falo para vocês, prepara o seu coração, porque hoje nós vamos ouvir uma palavra forte, nós vamos ser ministrados de modo forte, nós vamos beber uma água, não é só uma água qualquer, nós vamos beber da água da fonte da vida, nós vamos beber do próprio Jesus, nós vamos comer o pão que fortalece o nosso espírito, a nossa alma. Oh, aleluia, se você crê, você pode ser curado hoje das suas enfermidades, tanto físicas como psicológicas, né, mentais, espirituais, todo tipo de enfermidade hoje pode sair da sua vida. Você pode realmente ser restaurado por aquilo que nós vamos ser ministrados nessa noite. Eu tenho plena convicção disso. E vamos adorar o Senhor um pouquinho, porque quando entramos com música, às vezes a rede social, ela implica um pouquinho com a gente, né? Então, vamos louvar um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar, aleluia, que Deus tem um caminho para nós, um caminho de restauração, de cura, de força, um caminho que não nos deixa confundidos. Aleluia, um caminho que vai nos fortalecer o suficiente para prosseguirmos, para superarmos os obstáculos na fé. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, Sim, Senhor, te adorarei, eu te adorarei, Senhor. Estás aqui, mudando destinos. Sim, Senhor, eu creio. Te adorarei. Oh, Senhor, mudou destino já hoje. O meu, Senhor, já mudou hoje. Aleluia. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Oh, aleluia. transformando nossas Sim, vidas. Senhor, Tu está neste lugar transformando a nossa vida. Aleluia. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Declaramos, declaramos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Sim, Senhor. Sim, Senhor, Tu estás aqui, tocando os corações, Senhor. Toca os corações, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, te adoraremos, Senhor. Aleluia. Estás aqui curando, curando, curando multidões, Senhor. Cura, Jesus, cura com Teu poder. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Sim, Senhor. Senhor, restaurou o meu. Restaura os corações, Senhor, nessa noite, Pai. Nesta hora.
transformar, Senhor, as histórias. Vem mudar, Senhor. Vem abrir, Senhor, as cadeias. Vem romper com as cadeias. Liberta, Pai. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Sim, Senhor, precisamos da Tua luz nesse tempo de trevas e escuridão. Precisamos do Teu fogo, precisamos do mover do Teu Espírito. Oh, precisamos do Senhor, aleluia. Sim, Senhor, Tu és o Deus que nós precisamos. Tu és o Deus magnífico, glorioso, aleluia. Glorioso Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele está neste lugar, eu sei. Todo mundo quer continuar louvando e adorando, né? Mas a gente não pode aqui abusar, não só do tempo, como né? É dentro de um quadradinho, né? Não podemos, senão não vamos ter a liberdade de prosseguir para pegar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. E hoje o Senhor já dando essa introdução, aleluia, que presença maravilhosa, glória a Deus, Senhor, Tu está no controle de todas as coisas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A estratégia que o inimigo usa é para poder calar a boca da igreja e esfriar a gente assim na fé, esfriar a nossa fé, porque se ele esfriar a nossa fé, gente, se a gente sem fé, ó, é impossível agradar a Deus. Então a gente não alcança o objetivo do próprio Deus sem fé. Então ele quer esfriar, e o esfriamento espiritual, ele começa o quê? Ele começa a distrair a gente, a perder o quê? A constância, a negligenciar a palavra de Deus. Então há uma negligência com a palavra, perde-se a constância, porque é isso, você deixa de fazer um dia, deixa de fazer outro e outro e outro, e vai se distraindo, né? E em seguida o inimigo vem e tenta calar a nossa boca, tirando a nossa autoridade, vem com afrontas para que a gente não libere a palavra que tem o poder de mudar a atmosfera. Não somos nós que temos poder, é porque nós liberamos a palavra que vem do céu, a palavra de Deus, e essa palavra poderosa declarada tem poder de mudar a atmosfera. Gente, toda a atmosfera pode ser mudada. Eu vejo isso, eu já presenciei isso, eu vivo isso, e eu posso dizer isso para vocês. E essa semana eu tive a prova disso. A gente sempre está orando, pedindo para essa atmosfera ser limpa, para esse lugar, né? A nossa casa, os anjos estarem na porta, acolhendo as pessoas, recebendo as pessoas. Embora muitas vezes a gente não vigie e deixa instalar guerras, né? Ao nosso redor. Essa semana uma cliente chegou aqui de novo, né? E ela sempre vem. Gente, ela é recorrente aqui. Ela é muitos anos já. Mas quando ela entrou, ela falou: ai, que ambiente limpo, que ambiente iluminado, que ambiente, a gente entra aqui, a gente sente a leveza nesse ambiente, como é leve. E eu assim, eu deixei ela falar, que eu falei, acho que ela tá falando assim, quer falar, né? Alguma coisa, só por falar. Mas ela continuou falando de tudo que ela sente quando ela entra aqui. Isso não é porque é a casa, é porque é a atmosfera que está instalada nesse lugar. É uma atmosfera espiritual, né? Que a gente tem buscado. Mas se a gente não vigia, dissipa, e aí se instala as guerras. Então o inimigo, ele quer calar a nossa boca, tirar a nossa autoridade, porque ele não quer nem que a gente viva isso, nem que outros vivam isso. Então em Mateus 24:12 está escrito que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está escrito, é uma atmosfera instalada e que está favorecendo, né? Está favorecendo o mal. Em Apocalipse 3, 15 e 16, o Senhor diz, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim,
porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aqui vem a continuação daquilo que nós ministramos no culto de domingo, né? Não desse domingo, de um outro. Nós falamos sobre esse esfriamento, sobre essa questão de ser morno. E o esfriamento espiritual, ele é gradativo. Muitas vezes a gente não percebe, ele é imperceptível, até que se torna um hábito, nem você já está dentro de um abismo. É muito difícil sair e muitos não conseguem. Nós estamos aí orando por irmãos, por filhos do Senhor que caíram nesse abismo, esfriaram, suas mentes estão endurecidas e não conseguem sair daquele lugar. Então nós precisamos, né, entender, saber que o esfriamento espiritual, ele tem um começo. Quando que é esse começo? Como que ele começa? Quando a palavra deixa de ser proclamada com fé. Não é só você pegar e ficar lendo e declarando, é você acreditar naquilo que está falando. Não é apenas também deixar de orar, é parar de declarar aquilo que Deus já falou. Se Deus já falou, está falado, vai ser assim que vai acontecer. Nós podemos trazer até mesmo a existência que não existe pela palavra de Deus. Então, a gente não vai vencer esse silêncio que o inferno deseja que a gente faça. O inimigo, né? Ele quer que a gente faça silêncio. Um silêncio de fé, um silêncio espiritual, um silêncio religioso. Não. Quando o inimigo cerca a nossa mente com medo, com dúvidas, com diagnósticos contrários, né? Doenças, enfermidades, com pressões e opressões, o silêncio da fé, se a sua fé silencia, você pode ter certeza que essa é a receita para uma vida de derrota, sem autoridade. A gente perde a autoridade. Então a fé, ela se move na atmosfera da palavra que foi acreditada, que é crida e proclamada. A fé, ela não vai crescer num lugar assim embalado como se fosse a vácuo. Ela cresce, né, quando o que Deus falou passa a habitar na nossa boca e a gente passa a praticar a palavra. Então, Romanos 10:17 vem afirmar, olha, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Então, a gente não declara o que a gente sente, a gente declara o que Deus diz. Tá? Não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que Deus diz sobre cada situação. E o que nós sentimos é real, é legítimo, muitas vezes dói, intimida a gente, incomoda, confronta, mas isso são coisas passageiras. O que Deus diz é eterno, a palavra é eterna e o eterno é além daquilo que a gente sente. Então a gente precisa assim entender, né, ter o conhecimento do que a gente precisa fazer para evitar o esfriamento. Como que a gente evita esfriar? Que ele existe? Existe. Ele é real. Nós já falamos. Agora, o que fazer, né? Como evitar o esfriamento? Mantendo o altar aceso. Mantendo o fogo do altar aceso com a palavra viva, a palavra viva. Lá em Levítico 6, versículo 12 a 13, diz que o fogo, né, ficava aceso no altar e não devia ser apagado. Toda manhã o sacerdote ia ali acrescentar lenha. Hoje nós somos os sacerdotes, a palavra é a lenha, a fé é o fogo, né, junto com o Espírito Santo de Deus. Então, manter o altar aceso com a palavra viva, lá em Levítico 12:13, né, a gente pode ler essa passagem quando diz assim: o fogo manter-se aceso no altar, não deve ser apagado.
Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, mantendo-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Então esse daqui é o contexto bíblico, né? Esses versículos aqui, eles fazem parte das instruções que Deus deu a Moisés sobre os sacrifícios e os deveres do sacerdote, lá no tabernáculo. O fogo no altar era o símbolo da presença contínua de Deus. E por isso ele era tratado como santo, né? Separado, consagrado, porque não era algo comum. O fogo em si não era santo, não era o fogo, não é qualquer fogo, né? Pela natureza, mas ele se tornava santo porque era a presença do próprio Deus ali naquele lugar, o que o tornava assim sagrado mesmo, separado, com significado espiritual tremendo. O fogo não apagou até hoje, glória a Deus, ele é presença na nossa vida. Esfriamento é apagar esse fogo, é afastar, é tirar Deus de nós. E a gente não pode permitir isso. É responsabilidade de cada sacerdote manter o fogo aceso. É responsabilidade de cada um de nós manter esse fogo aceso. Então não é culpa de ninguém se o seu fogo estiver apagando. É responsabilidade sua manter ele aceso. Amém? Olha só, é tremendo. E por isso, né, no calor da emoção, muitos dizem que o fogo no altar era santo, mas isso é simbólico, porque simbolizava realmente a presença contínua de Deus. Aquele fogo, né, havia sido aceso de modo sobrenatural. Gente, é tremendo demais quando a gente lê ali em Levítico 9:24, né? E a responsabilidade dos sacerdotes era mantê-lo aceso dia e noite. O altar agora, gente, aonde que é? É no nosso coração. Os sacerdotes somos nós, aqueles que nasceram de novo. Está escrito em 1 Pedro 2:9. Confere aí. A lenha é a palavra de Deus, né? Meditada e alimentada com o quê? Constância. Constância. Gente, essa palavra constância é algo, não é mágico, é poderoso. O fogo é o Espírito Santo que arde quando a palavra encontra fé e entrega. Aí esse fogo incendeia de modo sobrenatural, a presença de Deus domina. Então, sem palavra, o fogo apaga. Sem altar, não há presença. Sem disciplina, não há continuidade. Não há o que nós falamos aqui, constância. Então nós precisamos parar de falar blá 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 e falar mais a palavra de Deus, declarar a verdade de Deus, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa e o inimigo não nos vencer. Aleluia. O esfriamento espiritual, né, começa quando a gente se afasta dessa palavra. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós vamos orar, nós vamos nos expor agora, vamos orar por nós e por todos aqueles, né, que vão estar se expondo a essa palavra depois da live, né? Porque a palavra é viva, amém? Glória a Deus por isso, porque ela é viva, nós podemos, né, ministrar aqui e ela continuar operando, fazendo aquilo que ela veio para fazer na vida de todos aqueles que se expõem a ela. Glória a Deus por isso. É desse jeito. Tem setas voando por aqui, mas Jesus me cobre com o sangue dele. Aleluia, Espírito Santo de Deus, socorre-me. Socorre-me nessa hora, meu Deus. Aleluia. Vamos orar por nós que fomos expostos a essa palavra. Oh, que o Senhor venha quebrar essa atmosfera gelada, fria, e que nós possamos ser ativados pelo poder da palavra, por essa palavra de poder na nossa vida. Oh, se você pode, dobre os seus joelhos, se você pode, feche os teus olhos, se você pode,
Oh, Senhor, nós estamos na tua presença, no nome de Jesus, reunidos neste lugar, nesse altar, diante do teu trono, Pai. Oh, guardados pela tua misericórdia, pela tua bondade, envolvidos pelos teus braços de amor. E num ambiente, Senhor, de tanta luta, tanta guerra, Deus, uma atmosfera, Deus, de escuridão e de frieza. Nós declaramos que não seremos tocados, Pai. Nós colocamos nossa vida diante de Ti mais uma vez. Nós derramamos o nosso coração e declaramos ele totalmente quebrantado, Senhor, desejoso de voltar. A intensidade, Senhor, de Te amar. Oh, Deus, com o nosso primeiro amor. Nós rejeitamos nesse momento toda frieza espiritual, toda mornidão, todo conformismo espiritual. Nós precisamos e queremos queimar, estar aquecidos no fogo do Teu Espírito, Senhor. Vem, ó Pai, reacende o fogo do Teu altar na nossa vida, em cada um de nós. Reacende o fogo, oh, reacende o fogo, Deus, em nós. De modo sobrenatural, como foi feito, Pai, no passado, faz mais uma vez. Nós rejeitamos, Senhor, esse silêncio de incredulidade. Toda incredulidade, Senhor, seja rejeitada agora da vida, da minha vida e da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, por isso falamos a Tua palavra com ousadia. Espírito Santo, vem e sopra sobre nós, nos desperta para esse mover, Senhor, para que possamos, Senhor, ser esses que queima na Tua presença, Pai, que arde de paixão e de amor por Ti. Oh Deus, nós declaramos que a nossa boca é como uma trombeta de vida, Senhor, e não de murmuração. Ajuda-nos, Senhor, a ser menos críticos, Senhor, até que chegue ao ponto de não sermos nada críticos, Pai. Senhor, eu preciso tanto, Senhor, dessa unção. Eu preciso tanto disso na minha vida, Pai. Eu me exponho, Senhor, à Tua correção, à Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, nesse momento e convence a mim em primeiro lugar, Senhor, dessa verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Papai, que a nossa casa possa ouvir a Tua palavra e viver, Deus. Que a palavra do Senhor reina e viva nesse ambiente, Pai. Que a nossa casa tenha a atmosfera do céu. Ó Deus, que ela seja palpável. E que a nossa fé jamais, Senhor, seja intimidada, seja calada. Nós queremos declarar que viveremos declarando a Tua palavra. Nenhuma frieza de nenhum tipo vai calar a minha adoração. Por isso eu declaro, Te adorarei, Te adorarei. Oh, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei, Senhor. Nós profetizamos, Pai. Profetizamos, Senhor, sobre a nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios e vivemos em fervor, queimando pelo Senhor, queimamos de amor. Nos dias difíceis, nós não seremos vencidos, ó Deus, por essas intimidações, mas nós venceremos declarando as promessas do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nos ensinar a viver o que diz a Tua palavra, não apenas ler ela, Senhor. Não é religiosidade, mas em nome de Jesus declaramos, Senhor, declarando e declaramos a nossa fé está viva, ela é viva, porque a nossa boca está cheia, o nosso coração está cheio, a nossa boca declara, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, e é da palavra do autor da vida, autor da consumação da nossa fé, autor da vida e consumador da nossa fé, aquele que nos dá total poder para viver uma vida vitoriosa no Senhor, Deus. Muito obrigada. Nós precisamos entender e o Teu Espírito Santo venha com poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o fogo no altar do coração de cada um nessa noite seja
aceso, Senhor. Esteja aceso e seja incendiado com a palavra viva e que nada apague esse fogo, como nós lemos, Senhor, em Levítico 6, 12, 13. Essa ordem que o Senhor deu: o fogo manter-se-á aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Nós, como sacerdotes, acrescentamos lenha no altar nesta hora, Pai, para que sejamos incendiados. Que, Senhor, não sejamos pessoas que ficamos dependentes de emoção, Senhor, de sentir emoção de um culto, mas que, Senhor, esse fogo queimando em nós seja um hábito, Pai, de alimentar, ó Deus, o altar, o interior da nossa vida, do nosso coração com a palavra diariamente, mesmo quando não sente nada. Não é pelo sentir, é pelo crer. Aleluia! Que a nossa boca, Senhor, não fique mais calada diante das guerras, das afrontas, das intimidações, mas declare com fé as promessas que o Senhor fez para cada área da nossa vida. É assim que queremos viver, ó Deus amado, mesmo quando tudo parece contrário, que possamos nos lembrar, Senhor, que não é para ficar em silêncio, um silêncio intimidador, mas é para romper, ó Deus, e a declaração da fé é que vai nos ajudar, Deus, a vencer, a romper, que essa fé nos leve a dizer: vai acontecer, porque Deus prometeu. Não é por achismo, não é por força de pensamento, mas é pela fé naquilo que o Senhor já disse sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa fé se torne viva, Senhor, pela meditação constante da palavra, não apenas nos momentos de crise, assim como o Senhor orientou a Josué, Pai. O Senhor disse que era para ele falar das palavras deste livro, Senhor, falar e meditar nele de dia e de noite, todos os dias, todo o tempo, Deus. Essa é a nossa arma, Pai, poderosa, Deus. Aleluia, que nós não sejamos pessoas que nós não sejamos pessoas, ó Deus, que esquece que há pão e água, que a tua palavra é pão e água. Há pão e água disponível para matar a nossa fome e saciar a nossa sede. Oh Deus amado, oh Deus, que nós possamos ser as pessoas que faz da Bíblia, né, da tua palavra, o seu alimento diário, não apenas, Senhor, um remédio para emergência. Não, Senhor, a tua palavra não é só um remedinho para ser aplicada só em determinados momentos. Não, é para ser comida, é para nos alimentar todos os dias. Que toda frieza espiritual seja quebrada agora, que o amor, Senhor, do primeiro encontro com o Senhor volte a pulsar nos nossos corações. Eu verdadeiramente busco por isso, Pai. Eu necessito disso. Eu clamo por isso primeiro pela minha vida, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor não tenha contra mim e nem contra o teu povo, Senhor, que tenha abandonado o seu primeiro amor, Deus. O que nós possamos nos lembrar onde nós caímos, nos arrepender e praticar as obras que praticávamos no princípio. Que esse seja o chamado, esse seja, Senhor, uma das labaredas que incendeia nosso coração e nos mantenha acesos, queimando diante da tua presença. Oh, Senhor, que, Senhor, sejamos pessoas que ora, ó Deus amado, mesmo sem sentir vontade, Pai, que entendamos, Senhor, que há momentos, irmãos, em que a gente precisa reverenciar a presença do Senhor. Um momento de reverência pela presença santa do Senhor. O fogo do Senhor está sendo aceso no nosso coração, na nossa vida. Há um mover do Espírito nesse momento. Oh, fogo santo, fogo santo. Há um fogo sendo aceso nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vem mesmo, Senhor, incendeia os corações, incendeia, Deus, em nome de Jesus, que as nossas mentes não se submetam, Senhor, às setas, nem às afrontas, Senhor, não, nem ao medo, mas que nós possamos crer na palavra e falar como Davi falou, Senhor, quando enfrentou o gigante Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quem é este incircunciso que se levanta contra mim? Oh, quem é este? Eu sou soldado do exército do Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! E o Senhor é por nós, quem será contra nós? Declaramos. Aleluia! Aleluia! Não devemos temer. Aleluia, devemos prosseguir com fé, com o fogo queimando e declarando que toda paralisia espiritual causada pelo cansaço, pelo desânimo, pelas distrações, seja desfeita com o sopro do Espírito Santo nessa hora. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre toda frieza, toda paralisia espiritual que foi causada pelo cansaço, pelo desânimo ou por qualquer distração, seja desfeita agora. Senhor, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, oh, nós agora profetizamos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Paralisia espiritual, cansaço espiritual, desânimo espiritual, distração, frieza espiritual. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vivam em nome de Jesus. Viva em nome de Jesus. Ah, Senhor, a todos aqueles que estão se sentindo sem forças. Ah, Senhor, que o Espírito do Senhor possa soprar agora e fortalecer em nome de Jesus. Sopra sobre mim, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra não fique mais presa somente nas páginas da Bíblia, Senhor, mas ela seja liberada e livre, ela seja uma espada na boca dos teus filhos e filhas, Pai, e luz, Senhor, para direcionar no caminho, porque essa palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que diz a palavra. Aleluia. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Esse daqui é o chamado do nosso ministério. Isaías 55:11. Nosso ministério está baseado nessa promessa, nessa palavra, nessa verdade. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. É o Senhor quem fala, e quando é Ele que fala, Ele se responsabiliza para trazer a existência, para firmar as verdades estabelecidas por Ele. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora, Senhor, por todos os corações que se esfriaram de alguma maneira, que o Espírito Santo agora sopre sobre cada um. Ó Deus, que o Senhor possa reativar os dons adormecidos, reacende a chama do amor, da adoração, traz de volta, Senhor, traz de volta para que possam beber das tuas águas, que possam saciar a sede deles, ó Deus, pela palavra, a fome pela tua presença, que cada vida aqui presente, Senhor, se porventura estiver esfriado, Deus amado, volte a declarar a palavra com fé, como quem sabe que o céu está ouvindo, e é por isso que eu cheguei aqui, Senhor, nessa noite, porque, Senhor, eu posso não ver quem está atrás dessas telas, e realmente pode não haver ninguém, né, atrás da tela. Pode ser que estejam distraídos, pode ser que não estejam ouvindo, pode ser que não estejam ouvindo, não estejam respondendo ao teu chamado, Pai, mas eu sei quem me chamou para estar aqui. O céu está ouvindo, e é por isso, Deus, eu creio nisso.
cada vida, Senhor, aqui possa voltar a declarar a palavra com fé, como quem sabe que o céu está ouvindo, e que haja um despertamento, posicionamento com fervor, com fogo, com paixão, Deus. Nós profetizamos: o fogo será mantido aceso, a fé vai ser restaurada e a boca será cheia de declarações que abalam as trevas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para declarar as verdades do Senhor. A verdade do Senhor é poderosa para quebrar toda obra contrária àquilo que é a vontade dele. Oh, você não deve, olha aqui, escute bem, você não pode aceitar a frieza espiritual. Não aceite isso na sua vida, não deixe isso ser instalada, não ache que você tá, tô cansado, hoje eu tô desanimado, só hoje, assim vai ser todo dia. Então não aceite a frieza como algo normal. A palavra é fogo, ela é fé, ela é viva. E o Espírito está soprando hoje sobre os ossos secos. Volte a falar, volte a crer, volte a ver o céu a se abrir. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço o Senhor, engrandeço o Senhor. Aleluia, por essa palavra maravilhosa. Oh, por esse chamado, aleluia, para estar diante desse altar, queimando. Oh, para estar trocando a lenha, tirando, Senhor, aquilo que não provém do Senhor, que é tirar as cinzas, limpando o altar do coração e pedindo o fogo do Senhor, que o Espírito Santo de Deus realize em nós a obra, a boa obra, até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dias que são chamados dias maus, sejam agora chamados de dias em que a glória do Senhor se manifesta na nossa vida, dias em que a libertação de Deus nos alcança, dias em que a cura de Deus se manifesta no nosso corpo sobre toda enfermidade, seja ela no corpo ou na alma, em nome de Jesus, Oh, aleluia, até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é digno. Vamos prosseguir, vamos seguir a caminhada adorando ao Senhor. Ele é maravilhoso, glorioso Deus, aleluia. Glorioso Deus, o Senhor é bom. Sim, Senhor. Aleluia.